Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Galera, eu convido vocês aí a pegarem o livro didático de vocês e abrirem aqui na página 19, lá em Estrutura da Oração. Vamos falar um pouquinho sobre ordem direta e ordem indireta, ok? Galera, nós vimos no sexto ano que oração é aquela frase que contém, então, um verbo, tá? Aqui do lado cinza nós temos aqui, ó. No sexto ano, você estudou o conceito de oração. Uma frase verbal que tem um verbo ou locução verbal. Tá. Quando aqui há presença de verbo ou uma locução verbal, ela passa a ser uma oração. Tranquilos? Uma oração é geralmente constituída por sintagma nominal, que é o sujeito, tá bom? E sintagma verbal, que é o predicado. Aqui, galerinha, nós já sabemos o que é sujeito e predicado, ok? Nós sabemos que José é o nosso sujeito, tá? E nós sabemos que todo esse restante aqui também, ó, ele é o predicado, ok? Isso nós já vimos no início do ano lá nas aulas presenciais. Nós já sabemos separar e sabemos definir o que é um sujeito e o que é um predicado. Tranquilo? Pois é, mas nós vamos então estudar um pouco agora as definições de ordem direta e ordem indireta, tá? Por que isso existe, ok? A existência da ordem direta e ordem indireta serve para nós escrevermos bem um parágrafo, para construirmos bem aí uma redação. Enfim, para construirmos um texto, nós precisamos saber como que funciona essa sentença. Nós precisamos saber como é que funciona essa estrutura. Pessoal, tranquilos? Beleza, então. O que é uma ordem direta? Os complementos da ordem direta é sujeito, aqui, verbo, aqui, e complemento. Tá bom? Tá um pouco claro aqui, mas dá para vocês entenderem. Portanto, aqui eu tenho aí a ordem direta dessa oração. José é o nosso sujeito, brincava é um verbo, despreocupado é o nosso complemento, tá? Portanto, aí essa é a ordem direta de uma oração. O ideal para que a gente comece a escrever um parágrafo é assim, nessa sequência: sujeito, verbo, complemento, ok? Mas nem sempre as orações vão estar dispostas sempre na ordem direta, nem sempre. Aqui, ó, eu tenho a ordem direta, ok? Mas elas podem mudar. O sujeito ele pode vir para o meio ou para o final. Os despreocupados podem vir para o início ou para o meio, tá? O verbo também pode vir para o início ou para o final. Então, quando está na ordem indireta, essa sequência aqui ela pode mudar de posição, tá bom? Quando está na ordem direta. Na ordem direta, essa sequência não muda. Ela sempre se mantém desse jeito aqui. Quando vai para a ordem indireta, então essa sequência ela muda de posição. O verbo pode vir para o início, o sujeito pode ir para o meio, o complemento pode estar em outra posição também. Então isso é a ordem direta. Vamos ver, por exemplo, como é que ficaria então essa oração. José brincava despreocupado na ordem direta. Eu posso colocar que brincava despreocupado o José. Tá vendo? Ó? Brincava despreocupado. Preocupado José. Certo? Deixa eu só consertar aqui o inicial maiúscula. Portanto, olha o que aconteceu aqui, ó. Olha para onde meu verbo veio. Olha o meu complemento para onde veio aqui. E olha aqui para onde veio o sujeito. Para o final. Tá vendo? A ordem direta aqui, ó, ela pode mudar então essas posições que estavam na ordem direta. Beleza? Então, galera, para que serve isso? Por que na língua portuguesa, na gramática, tem isso? Para que eu possa escrever, como eu falei para vocês, a função aqui, ó, é para que eu
enquanto vou escrever um texto, um parágrafo, uma redação, eu sei colocar isso aqui, tá? Eu consigo colocar isso aqui de forma que isso não atrapalhe o sentido. Percebam que do sentido, tanto na ordem direta quanto na indireta, ela não se perde. Eu entendo o que quer dizer isso aqui. Tá? Eu entendo que na ordem direta também, a oração continua fazendo sentido. Ela não perde aí, tá? O sentido, ok? É isso. Pessoal, continuando aqui então nossa aula aí de ordem direta e ordem indireta sobre aí a estrutura da oração. Aqui eu continuo com aquela mesma frase que eu coloquei no início, mas eu incluí outras pessoas aqui, tá? Como é que eu chamo isso aqui? Pessoal, o que vocês precisam entender? Que aqui, ó, essa unidade aqui se chama sujeito, apesar de que, aí vocês vão perguntar, mas Isaac, aí você tem, além de José, você colocou Catarina e Joana, tá? Catarina e Joana também são sujeitos, sim. Mas na oração, aqui ó, nessa oração aqui, José, Catarina e João é um sujeito só. Não confundam isso aqui. O que a gente chama quando está mais de um? Sujeito composto. Lembra que quando eu tenho um sujeito só é sujeito simples? Quando eu tenho só José, brincava despreocupado, eu tenho então um sujeito simples aí na oração. Quando eu coloco aqui mais de um, Catarina e Joana, passa a ser sujeito composto. Mas, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que isso aqui eu tenho apenas um sujeito, os três fazem a função de um sujeito só, e aí eu tenho uma coisinha chamada núcleo do sujeito, tá? Aqui ó, eu tenho o núcleo do sujeito. Que são quantos núcleos? Eu tenho 1, 2, 3 núcleos, tá? Núcleos e não 3 sujeitos. Sujeito eu tenho apenas um, que é José, Catarina e Joana, que faz a função de 1, tá? Mas núcleo eu tenho 3, José, Catarina e Joana, ok? E aí eu tenho aqui sujeito, verbo e complemento, tá? Um exemplo aqui de ordem direta. Posso transformar isso em ordem direta? Posso. Posso colocar aqui despreocupados. José, Catarina e Joana brincavam. Tá vendo? Já mudei. Brincavam despreocupados José, Catarina e Joana. Viram a diferença? Perdeu o sentido quando eu faço isso? Não. A oração continua tendo sentido. O que é uma oração? Voltando novamente. É aquilo que tem um verbo na sua estrutura, não é? E para fazer sentido, toda frase não é aquilo que precisa fazer sentido? Não é a unidade significativa de sentido? Então, quando eu transformo essa ordem, direta para indireta, eu continuo tendo, essa oração continua fazendo sentido para quem lê. Ela não perde o sentido. José, Catarina e Joana brincavam despreocupados. Brincavam despreocupados José, Catarina e Joana. Percebam? Eu só inverti as posições aqui, mas ela continua fazendo sentido, tá? E o sujeito é essa unidade toda aqui, tá? Não é esse. É um sujeito composto porque tem mais de um. E aí vai pedir lá o quê? O núcleo do sujeito. Qual que é o núcleo? Todos eles três aqui são o núcleo. José, Catarina e Joana. Ok, galera? Lembra que a gente já estudou lá sobre o núcleo do sujeito? Lembra que a gente estudou o que era sujeito simples, sujeito composto? Então, aqui é um exemplo. Lá no início do vídeo, eu cito que só José brincava despreocupado. Eu tenho então um sujeito simples, mas eu quis acrescentar aqui para dar um outro exemplo para vocês. Quando eu acrescentei, eu coloquei mais duas pessoas, tá? E aí passa a ser um sujeito composto. Lembrando que sujeito não é só sempre pessoa, tá? A gente tem que entender que sujeito também não é só sempre pessoa. Poderia estar aqui outro nome de um evento, de um país, de um lugar, tá ok? Então sujeito não vai ser sempre a pessoa, não vai ser só sempre o nome de humanos, ok, galera? Então é isso. É isso aí. Galera, continuando aqui com essa mesma frase, nós continuamos aí sabendo que dentro da estrutura da oração nós temos também os sintagmas. Nós já vimos isso lá no 6º ano, mas nós continuamos aqui repetindo isso, quer dizer, nós continuamos aprendendo isso porque a estrutura ela tem o sintagma nominal e o sintagma verbal, tá?
o que é, como que eu descubro, como que eu percebo esse sintagma nominal e esse sintagma verbal? A partir do seu núcleo, ok? Eu tenho então José, Catarina e Joana, que são sujeito, que é um sujeito, tá? E aqui eu tenho José, Catarina e Joana como um sintagma nominal. Por quê, galera? Porque o núcleo são nomes, são substantivos, são nomes próprios, né? José, Catarina e Joana, nome de pessoas. Se é nome de pessoas, são substantivos próprios. Aí eu tenho então o meu sintagma nominal, a partir de que eu descobri porque eu tenho aqui 1, 2, 3 núcleos. Lembra que eu falei que quando é mais de um nome, é sujeito composto, né? Portanto, eu descubro aqui o meu sintagma nominal. O meu sintagma verbal, eu descubro por quê? Eu tenho então aqui, ó, um verbo. Brincavam despreocupados. Aqui, todo esse restante é o meu sintagma nominal. Aliás, desculpa, é o meu sintagma verbal. Verbal porque eu tenho aqui um verbo como núcleo, tá? O que é um núcleo, gente? Voltando aqui, é a palavra mais importante, é a palavra que dá mais sentido às outras palavras, tá bom? Portanto, aqui, essas palavras aqui são os meus núcleos do meu sujeito, José, Catarina e Joana, que são os substantivos. Brincavam despreocupados é o meu complemento, tá? E dentro do meu complemento eu tenho o verbo, tá? E aqui eu tenho também o sintagma verbal, porque eu descobri aqui esse verbo brincar, ok? Então, dentro de uma estrutura da oração, eu tenho a ordem direta e a ordem direta. Ordem direta, sujeito, verbo e complemento. Quando é direto, isso não pode mudar, vai ser sempre essa mesma estrutura, vai ser sempre essa mesma sequência. Quando é ordem direta, é quando eu mudo as posições desses termos, tá? Se aqui eu tenho o meu sujeito na ordem direta esse sujeito ele pode vir para o final ou para o meio. Portanto, quando a estrutura comum, tradicional, que é direta, ela é mudada, ela passa a ser chamada de ordem direta, tá bom? É isso, bons estudos, boa aula para vocês e tenham aí uma excelente semana.